Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nós estamos aqui na sua casa e diante da sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, pela oportunidade que temos de cantar, de tributar a Ti, Senhor, honras e glórias, porque Tu és digno, Senhor. Também agora, ó Pai, nós oferecemos esse tempo a Ti de reverência, de meditação na sua palavra. Cremos que ela é a sua palavra e Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo mais uma vez use ela para falar conosco. Seja esse o momento, ó Deus, em que o Senhor venha ministrar a Tua vontade, a Tua verdade revelada e o Teu propósito para o nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos. Amém. Lucas 19, versículo 11, diz assim: ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. Disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro que todo o que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém? Muito bem, querido, nós temos aí a conhecida parábola das 10 minas. E eu quero usá-la hoje para nós meditarmos desse tema de bênçãos recebidas, mas não reconhecidas. Eu creio que todos devem saber que a palavra de Deus hoje é rejeitada pela grande maioria das pessoas. É uma minoria da população mundial que se interessa, como nós estamos aqui, na palavra de Deus. O motivo da rejeição, dentre outros, ação diabólica, pecado humano. Mas um dos grandes motivos da rejeição à palavra de Deus é porque ela nos confronta. Deus, na sua palavra, não está preocupado em nos dizer o que nós gostaríamos que Ele nos dissesse. Ele sempre nos diz o que Ele tem que nos dizer, o que nós precisamos ouvir. Por isso as religiões falsas, elas crescem. Porque elas adaptam, elas oferecem a todos aquilo que eles querem, aquilo que eles buscam, aquilo que eles procuram.
Logo, a aceitação é muito maior do que a verdadeira palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não muda e ela diz aquilo que o homem tem que ouvir, aquilo que ele precisa fazer, sem meio termos. E como nós não gostamos de ser confrontados por ninguém, nem por Deus, então às vezes nós somos tentados a não dar ouvidos à palavra de Deus, porque ela sempre nos confronta. Ela pensa diferente da gente, ela nos conduz num caminho que a gente não quer ir. Ela nos ensina a gostar das coisas que não gostamos, a odiar as coisas que gostamos. E por esse motivo é que, até mesmo no meio do povo de Deus, se perde o paladar pela palavra. Mas o Espírito Santo se encarrega de operar no nosso meio aqueles que dão ouvido e são obedientes, para gerar esse paladar pela palavra, mesmo que ela venha nos dizer aquilo que venha nos confrontar. Então, queridos, antes de nós entrarmos dentro dessa parábola, que tem ensinamentos importantes para a nossa vida, ela é uma continuação da nossa reflexão de quarta-feira aqui. Quarta-feira nós lemos alguns versículos e falamos sobre os verdadeiros perdedores e os ganhadores da vida. Hoje é uma febre no mundo, todo mundo vive pensando em ganhar, ganhar, ganhar. É o que se ensina, é o que se oferece, é do que a grande população do mundo se ocupa. Todo mundo está ocupado em ganhar mais, em ganhar algo, em ganhar alguma coisa. E eles não param para pensar o que eles estão perdendo enquanto estão ganhando o que estão ganhando. Citamos o exemplo de Paulo, que ele falou, olha, o que eu tinha, eu reputei por perda para ganhar a Cristo. Paulo era um que estava perdendo muita coisa, mas ele estava consciente do que ele estava ganhando, enquanto tinha consciência daquilo que ele abria a mão e estava perdendo. A grande maioria só sabe o que está ganhando, não sabem o que estão perdendo, enquanto ganham o que estão ganhando. Muito bem, voltando à parábola agora, você vai ver que é uma continuação. Versículo 11 diz assim, ouvindo ele estas coisas, que coisas que Jesus ouviu? A parábola anterior que ele ensinou é a parábola do publicano, que foi aceito por Deus. Publicano religioso foi no templo orar. O religioso se sentia todo especial e aceito, e olhou para o publicano e disse para Deus que ele não era como ele, e Jesus disse que ele desceu de lá rejeitado por Deus. Ele saiu do altar rejeitado. O publicano, consciente que era um pecador, batia no peito e pedia misericórdia, e Deus o aceitou. Diz que ele saiu de lá justificado. Essa foi a parábola anterior. Este ensinamento de Jesus produziu um alvoroço, produziu um rebuliço nos ouvintes. Porque o que se sabia até então, que publicanos, cobradores de impostos, judeus cobrando o imposto de judeu para o Império Romano, era uma classe detestada, odiada, rejeitada. Ninguém oferecia para eles nenhuma saudação, quer dizer, a salvação. E este ensinamento de Jesus, de que Deus estava aceitando publicanos, enquanto que religiosos, cheios de si, estavam sendo rejeitados, produziu um rebuliço no meio deles, e isso atraiu Zaqueu, que era um maioral dos publicanos. Zaqueu era um publicano importante, portanto um odiado também. E ele sentiu um desejo muito grande no coração dele de ver Jesus. E os irmãos conhecem a história. Ele era pequenino, ele subiu numa figueira. Ele queria ver quem é esse homem que ensinou que Deus aceita publicanos e pecadores. E Jesus parou debaixo da árvore que ele estava, olhou para cima, e o convidou para descer, se ofereceu para ir para sua casa. Esse homem que era rejeitado por todos foi aceito por Jesus. Quando ele viu que Jesus se interessou por ele e o aceitava também, ele ofereceu metade do que possuía da sua fortuna para os pobres e falou, se eu roubei alguém eu vou devolver quadruplicado. E Jesus falou, hoje veio a salvação a esta casa, porque este era também um filho de Abraão, e o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui começa a nossa reflexão do texto. Jesus, ouvindo estas coisas, quais coisas? Isso que estava acontecendo, da parábola que ele contou,
de como ela produziu um efeito maravilhoso nos ouvintes, e como Zaqueu, sabendo disso, se interessou por Jesus, correu na figueira e faz uma declaração dessa, de uma entrega, de abrir mão da sua fortuna, de devolver o roubado. E Jesus, maravilhado, disse: hoje veio salvação nessa casa. Então veja que Jesus chamou Zaqueu de filho de Abraão, de perdido. Era simplesmente um perdido. Um judeu olharia para ele e diria: um traidor nojento. Jamais cruzaria com ele na mesma rua. Indigno de bênçãos de Deus. Mas na verdade, Zaqueu era simplesmente mais um adaptado ao meio. Ou seja, mais uma pessoa que, como todo mundo, estava procurando ganhar o seu. O Império Romano tinha um emprego, cobrava imposto, pagava bem para isso. Israel estava dominado. Na visão dos homens, ele era um traidor. Na visão de Deus, ele só era um perdido, tentando ganhar a vida até aquele momento da melhor maneira. Era um adaptado ao meio em que ele vivia. Mas Jesus não chama de traidor nojento, fala: é um perdido. E um perdido é isso mesmo, ele está perdido, ele não vale nada se não for achado. Quanto vale alguma coisa perdida? Ela pode ter um grande valor se ela for achada. E ele falou: eu vim buscar, eu vim procurar o que se havia perdido. E esse é um dos que estão perdidos aí, ó, adaptado ao meio de vida do mundo. Mas é um filho de Abraão, é um judeu. E eu vim primeiro às ovelhas da casa de Israel. E Jesus acha este perdido. Então o versículo 11 diz: ouvindo ele estas coisas, propôs uma parábola. É isso que Jesus tinha em mente, é isso que estava acontecendo quando ele vai falar da parábola das minas. O outro motivo que levou ele a propor a parábola é porque havia dentro do coração dos discípulos de Jesus e na mente de quase todo judeu a ideia fixa de que Jesus ia implantar o reino de Deus naqueles dias. Ele ia enfrentar Roma. Ele tinha poder para tal. Ele acabou de curar o cego de Jericó, cego Bartimeu. E havia muita gente ali, testemunha presencial de grandes milagres de Jesus. E ele estava indo para Jerusalém. E Jerusalém, todo judeu sabia. É a cidade onde o rei ia reinar. E como eles estavam com essa ideia fixa de que Jesus ia estabelecer o reino de Deus, e eles não entendiam que o reino que Jesus estava estabelecendo, ele era espiritual e não temporal, ou seja, não era para aquele tempo, mas era um reino real, só invisível. O reino dos céus, no coração das pessoas, levando as pessoas a se converterem a Deus e formando um reino no meio de todos os reinos da terra. Deus estava implantando o reino dele, mas era um reino espiritual. E eles entendiam que este reino era temporal. Versículo 11, parte B diz: lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então Jesus disse. Então o motivo da parábola era por causa do que estava acontecendo naqueles dias, com a conversão de Zaqueu, e porque todo mundo ali tinha a ideia fixa, unânime, de que ele ia implantar o reino e ele não ia fazer isso. Então ele conta essa parábola das 10 minas. Cuidado para não confundir ela com a parábola dos talentos. A parábola das minas, que está aqui em Lucas 19:11, e a parábola dos talentos está em Mateus 25:14. Ambas as parábolas se referem a bênçãos, a privilégios, a dons que Deus dá para os seus servos. Tem nada a ver com o mundo. Para as pessoas que Deus as tem como seus servos. A diferença de uma é que na parábola dos talentos, os dons ou as bênçãos são diferentes. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 talentos e a outra ele deu 1. E quando eles foram acertar no final do serviço, depois do tempo passado, quando ele foi recompensá-los por eles trabalhar com os talentos que receberam do seu Senhor, eles foram igualmente recompensados. Quem recebeu 5, quem recebeu 2
e quem recebeu 1. Porque o motivo da recompensa era a fidelidade. Todos que foram fiéis receberam igualmente, mesmo tendo recebido privilégios diferenciados. Na parábola das minas é diferente. Aqui todo mundo recebe privilégio igual, uma mina para cada um. Pensa numa mina como um valor qualquer, um montante em dinheiro, ou em ouro, ou em prata. Aquilo que era negociável na época. Aqui todo mundo recebe igual a recompensa, mas quando eles vão ser recompensados, aí a recompensa é diferente, porque o que está sendo julgado ali é o empenho pessoal de cada um. Dos talentos está sendo julgada a fidelidade. Então quem foi fiel com 5, quem foi fiel com 2, quem foi fiel com 4, com 3, igualmente recompensado. Nas minas todo mundo recebeu igual, uma mina, cada um. 10 servos. Mas teve alguns que deu uma atenção especial a esta bênção recebida de Deus e diligentemente granjeou 10, o outro 5, o outro escondeu 1 e 7, a gente não sabe nem onde eles estão. A parábola não os menciona. Por isso, então, a recompensa aqui, ela é diferenciada. Como nós lemos, a parábola está dizendo, Jesus é o homem nobre, um certo homem nobre, partiu para uma terra distante para tomar posse de um reino. Então Jesus é o rei, ele é o homem nobre, nunca teve um homem como ele é o Deus que se fez homem, e ele é o homem sem igual, ele é o Deus homem, e ele partiu para um lugar distante para tomar posse de um reino, mas chamou os seus servos e confiou a eles os seus negócios. Falou, vocês vão ficar aqui. Eles sabiam muito bem o que significava a parábola, nós também sabemos. Esses servos, eles eram chamados de servos honrados. Eles tinham a confiança do seu Senhor, que na ausência deles, eles não se atreveriam a fazer nada que o seu Senhor não aprovasse. Conheciam o seu Senhor, eles eram honrados, foram abençoados com valores, com dons, com minas, com talentos, enfim, aquilo que não era deles, que é o seu Senhor que deu para eles, para dar-lhes condições deles fazerem o serviço de servo. Este homem nobre que partiu a Jesus, confiou os seus negócios e disse, eu vou voltar. Ele, de posse de tudo, quando voltar, recompensará aqueles servos que fizeram conforme o seu Senhor ordenou que eles fizessem. Quantos servos? 10 servos. 10 na Bíblia, para você que não sabe, significa um número completo. Como o número das 10 virgens, como outros lugares na Bíblia que aparece o número 10. Quer dizer, não está faltando ninguém, é um número completo, fala de número pleno. Por isso a parábola se refere a todos os servos de Jesus em todos os tempos. Isso me inclui, isso te inclui. A parábola se refere a nós, tem a ver conosco ainda hoje. A quantidade dos servos que ele chamou para cuidar dos seus negócios durante a sua ausência são 10. Quer dizer, do primeiro que ele chamou ao último que vai servi-lo. Todos estão incluídos aqui. 10 servos. Honra de servo, dádivas do seu Senhor, a confiança do seu Senhor, eu vou tomar um reino, vou tomar posse de um reino e vocês vão ficar aqui. O primeiro, quando ele voltou, disse, olha, a mina que o Senhor me deu, rendeu 10. O segundo disse, a mina que o Senhor me deu, cada um recebeu uma mina, rendeu 5. O terceiro, ele disse assim, a minha não rendeu nada. Eu sei que o Senhor é um homem muito severo, o Senhor ceifa onde não semeou, o Senhor espalha onde não ajuntou, o Senhor tira onde não pôs. Por isso eu fiquei com medo, peguei a tua mina, enrolei num lenço, escondi, para não perdê-la, e aqui está ela de volta. Os outros 2 tinham recebido do seu Senhor o elogio, bom está, bem está, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei,
reina sobre 10 cidades, para o que granjeou 10, reina sobre 5 cidades, para o que granjeou 5. E para esse ele disse: mau e negligente servo, por sua própria boca te condenarei. Você não acabou de dizer que eu ceifo onde não plantei? Você não acabou de falar que eu tiro onde não pus? Então você deveria ser mais diligente. Pediu para que os outros servos tirassem a mina dele, e ele ficou sem nada. Ele falou: pega a mina dele e dá para o que tem 10. Alguém protestou dizendo: mas ele já tem 10. Ele falou: quem tem, receberá mais. E o que não tem, ou seja, o que não granjeou nada, até o que tem lhe será tirado. Este servo aqui da parábola estava completamente equivocado. De onde ele tirou que o Senhor é um homem rigoroso? De onde ele tirou que ele tira das coisas que não é dele? Ele estava completamente equivocado a respeito de Deus, ele estava completamente equivocado a respeito do serviço, ele estava completamente equivocado a respeito da própria honra, porque o Senhor não tinha que chamá-lo de servo, nem lhe dar mina, tudo isso era bondade do seu Senhor. Um privilégio que seres humanos têm quando Deus, na sua infinita misericórdia, os aborda durante a sua vida e os convoca para servi-lo num reino eterno. O de 10 minas representa as pessoas que entendem que são privilegiados, abençoados, que existe coisas na vida dele que não são deles, que é Deus, tanto de 10 como de 5. O de 5 não tinha uma visão tão plena das minas, mas mesmo assim, dentro da visão que tinha, granjeou 5. Mas o de 1 era aquele ingrato que não reconhece aquilo de Deus que tem na vida dele. Pensa que o que existe de Deus é dele mesmo, e Deus fica com as coisas dele, fica com a dele. Não. A mina aqui não é o talento de cada um. A mina aqui significa aquilo que Deus deu para cada um e que deu para todos igualmente. O Evangelho, a fé, a graça, o Espírito. E isso ninguém recebe mais do que ninguém. Todo mundo recebe igualmente. Só que tem gente que reconhece que isso é de Deus, é uma graça, é um privilégio, é uma honra. Já tem outro que não dá o menor valor para isso. Tem alguns que resolvem ainda abrir a boca e falar alguma coisa com Deus. A grande maioria, os outros 7, não temos nem notícia. Não deu nem satisfação, nem compareceram para ser galardoados. Não valorizaram nada. A grande maioria. A parábola que Jesus está contando é porque eles achavam que Jesus ia lá para Jerusalém, ia implantar o reino, e eles queriam reinar. Como eu disse, aquela ideia fixa de sempre ganhar. Agora ele vai derrubar o Império Romano, ele vai estabelecer o reino, e nós vamos reinar com ele, e a coisa vai ficar boa para todo mundo, e a vida vai ficar boa, e mais para a minha vida, mais para a minha vida. Mas acontece que tudo isso eles já tinham no passado, eles perderam. Quantas vezes Deus deu o reino para eles e eles perderam? Quando é que os homens vão entender que o nosso problema não é receber de Deus, mas é reter o que Deus nos dá? Que tudo que Deus nos dá, se nós não estivermos na fidelidade, desaparece. E por último será a própria vida, que nós a recebemos de Deus, e a grande maioria perderá a vida que recebeu do próprio Deus. O homem entrou nessa terra honrado, Senhor, não de um pedaço de terra, mas de uma terra toda, governando com Deus, cheio de vida, cheio de honra, cheio de riquezas, cheio de beleza, cheio de glória, refletindo a imagem do seu Criador. Ele foi perdendo tudo que Deus lhe deu, e ele passa a vida convulsionando, compulsivamente, tentando arranjar coisas para ele. E muitos nessa busca ficam argumentando com Deus. Nós sabemos, nós os servos sabemos que a vida foi dada por Deus. Nós sabemos que o Evangelho de Deus iluminado na nossa vida é um presente de Deus. A Bíblia fala: não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Apesar de nós termos respondido ao chamado de Deus, mas foi Ele que nos chamou primeiro. Você fala: mas eu tenho uma fé no meu coração. Parabéns, se você reconhece.
Mas você sabia que a fé não vem de nós, ela é dom de Deus, que é um empréstimo de Deus, que se Deus não colocar a fé no nosso coração, a gente não crê nele. Falou, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus me deu a fé, Deus me deu Jesus, Deus me deu o Evangelho, Deus me deu o Espírito Santo, Deus me deu uma promessa de eternidade, Deus me deu uma promessa de ressurreição. Mas até aqui, a grande maioria dos servos, como ele não viu nada para ele, todas essas bênçãos estão nele, ele vai dizer, Deus não fez nada por mim. Não se sente um abençoado, não se sente uma pessoa amada, honrada, especial, que Deus não teria que dar e nem fazer nada disso. Mas é um privilégio, ele te chamou para servi-lo, e você não poderia servi-lo como estava, portanto ele te enriqueceu com essas bênçãos. Fé, Evangelho da paz, Espírito Santo, salvação que há em Cristo Jesus, promessa de eternidade, o Deus da sua provisão, o Deus da sua proteção, o Deus da sua direção. Todas essas bênçãos de Deus estão na nossa vida. E para que é? Para nós servirmos. É para a gente fazer a sua vida com essas bênçãos de Deus ser multiplicadas em outras vidas. Se eu dissesse para Deus, Senhor, o Senhor me deu o Espírito Santo, o Senhor me deu o Evangelho, o Senhor me deu a paz, o Senhor me deu, o Senhor me deu. E aí, o que aconteceu? Isso multiplicou por 1, por 2, por nada, sumi, não dei satisfação. Tudo isso estava sobre a minha vida, mas a maioria das pessoas que foram chamadas por Deus dentro dessa honra para servir e receberam uma mina, sumiram. Nós precisamos pertencer a este grupo, representado aqui pelo primeiro que voltou e falou, Senhor, está aqui. Lembra a mina que o Senhor me deu? Eu granjeei 10. Desde o momento que você reconheceu tudo que de Deus há na sua vida, a pergunta é, o quanto e o que você já conseguiu com isso? Versículo 15, a parábola de Jesus, ele está dizendo assim, o Senhor, quando voltou de uma terra distante, chamou seus servos e perguntou, o que é que vocês conseguiram até agora com a mina que eu dei para vocês? O que vocês fizeram com ela? Pergunta para mim responder, para você responder, para o seu Senhor. Ele é o nobre Senhor, ele é o nobre homem da parábola. Nós somos os servos. Ele falou, vocês estão enriquecidos com dádivas de Deus e vocês devem fazer uso disso para o seu Senhor. Cuidado para não ser enredado ou arrastado pelo mundo e entrar nesta ciranda mundana em que todo mundo está cada um cuidando de algo para si. Todo mundo perdido em procurando coisas para eles. Enquanto isso, eles mesmos estão caminhando para a perdição. Perdidos naquilo que querem ganhar, quando na verdade eles estão se perdendo no meio das coisas que querem ganhar. Os servos de Jesus, eles já ganharam esta honra. E agora o seu Senhor diz para eles, trabalhem diligentemente, porque se você se esforçar no reino aqui, quando ele voltar, na mesma proporção você será honrado no reino lá. Quantas minas você ganhou? 10. Servo bom, reine sobre 10 cidades. Reine sobre 5 cidades. E aqueles 7 que desapareceram, vai reinar sobre o quê? Nem entrarão no reino. E o que pegou a mina e escondeu? Ficou sem ela. Não reinará sobre nada. Enquanto estava todo mundo querendo aclamar Jesus rei, para se beneficiarem do seu reino, ele falou, não, eu vou partir e vocês vão ficar aqui e vão fazer o trabalho do reino. Vocês estão habilitados para isso, vocês estão honrados para isso, capacitados para isso. Trabalhem diligentemente. É verdade que onde eles tinham que trabalhar, os cidadãos daquela região não queriam que o seu senhor reinasse sobre eles. Diz o texto que os cidadãos falaram logo de cara, nós não queremos que o vosso Senhor reine sobre nós.
Isso não os excluiu do serviço. Você fala, estou pregando o evangelho, ninguém dá ouvido. Eu quero evangelizar as pessoas, ninguém dá ouvido. Não importa, nós estamos sabendo disso. Ele falou, eles não dão ouvido, mas por que eles não dão ouvido? Porque foi alguém lá falar. Por que eles rejeitaram? Porque foi alguém oferecer. Por que eles serão condenados? Porque eles rejeitaram Deus. Quando eles rejeitaram Deus? Quando rejeitaram os servos de Deus que foram atrás deles. Se nós não formos atrás deles, eles não rejeitarão e nem aceitarão, nunca saberemos. Por isso que muitas vezes a palavra nos incomoda. Porque as pessoas vão dizer, não enche. Não enche com essa história de que eu tenho que servir. Ninguém quer servir, todo mundo quer ser senhor. Servir é uma coisa que nós detestamos, nós gostamos de ser senhor. Só que no reino dos céus, aqui na terra, nós somos senhores às vezes. Mas no reino de Deus só tem um Senhor. E Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem vaga para senhores. As pessoas que querem ser senhores, serão senhores do nada. Porque quando Jesus voltar para retomar o reino, nenhum outro reino subsistirá. Então todos igualmente perecerão. Todos. Na presença dele. Não haverá injustiça, vai ser diante dos olhos dele. Porque eles rejeitaram o seu Senhor. Fizeram de sã consciência. Então, estes cidadãos serão executados. Muitas pessoas chegam aqui, tropeçam e falam, mas Deus vai executar as pessoas friamente na frente deles. Não se esqueça que Deus criou criaturas com livre-arbítrio, com inteligência para tomar decisão e com poder de ação. Pode ver que o diabo está fazendo tudo que está fazendo na terra, porque ele é um ser poderoso. Quando Deus o criou um anjo poderoso. Criaturas com poder, com liberdade para obedecer ou desobedecer, com inteligência para saber o que o seu Senhor faz. Portanto, eles são responsáveis pelos seus atos. O homem é uma criatura inteligente, tem capacidade de saber o que quer e o que não quer, tem poder de decisão para tirar Deus da sua vida e dizer, não quero que Ele reine sobre nós. E Ele não pode reinar, porque Ele é um reino de justiça, Ele é um reino de amor, e não reina arbitrariamente na vida de ninguém. Criou livres são, com poder de decisão, decidir é o que eles podem fazer. Podem escolher o que querem fazer. Porém, cada um dará conta de seus atos. Então ninguém deve pensar que Deus tem a obrigação de sustentar os demônios por toda a eternidade, fazendo toda a desgraceira que eles estão fazendo na terra entre os homens, porque foi Deus que os criou. Foram criados criaturas poderosas, com poder de escolha, de rebeldia, de obediência, mas cada um dará conta de seus atos. Aqueles que seguirem na fidelidade e na obediência serão recompensados, e aqueles que seguirem a rebelião serão exterminados. Não é uma extinção, mas haverá uma separação, uma ruptura definitivamente da presença e dos planos de Deus, e onde eles viverão na condenação para todo sempre. As pessoas têm todo o direito de falar, não quero que Ele reine sobre nós. Eu não quero. Quer deixar Ele reinar na sua vida? Que deixe, na minha eu não quero. As pessoas têm todo o direito de receber as minas e ir fazer o que bem quer, nem voltar para dar satisfação. Onde eles estão? Quem sabe? Estão por aí. Todo mundo sabe que quem criou a terra foi Deus, quem sustenta a terra é Deus, quem manda a chuva, o oxigênio, tudo que nós precisamos para viver é Deus. No entanto, a terra se tornou um lugar onde Deus é afrontado. Um ninho de rebeldia, um ninho de pecado. Com raras exceções que é o povo de Deus, que é fiel a Deus, a grande maioria se pôs a viver uma vida que fere o Criador que criou tudo isso. Quando você olha para a terra e vê a interação, homens e demônios, o que eles estão fazendo na terra, na presença de Deus, que é onipresente, diante de Deus, que é onisciente, você está vendo um pouquinho de notícia no seu celular, na internet, o que estão fazendo na terra. São criaturas de Deus. Têm poder para fazer isso. Decidiram fazer isso. Escolheram fazer isso. Sabem de Deus? Sabem de Deus.
A consciência do próprio Deus está dentro de cada criatura. As digitais do Criador estão na consciência de cada um. Mas eles têm direito de escolha. O que nos interessa aqui são os servos, representados aqui pelo primeiro e pelo segundo grupo, que entenderam que eles são privilegiados de serem chamados. Deus tem um plano na terra de salvar pessoas. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está procurando os filhos de Abraão. Ele está procurando aqueles que querem voltar da rebelião. E quando ele encontra os perdidos, ele salva. E quando ele salva, ele agrupa no seu reino e manda-os servir com os mesmos talentos, dádivas que ele deu a todos os seus servos. Porque um dia ele vai voltar para tomar o reino. E quando ele voltar para tomar o reino, será com poder, será com autoridade, com força, com destruição, com manifestação de juízo. Só que nessa época, ninguém mais poderá mudar de reino. Só que nessa época, ninguém mais terá poder de escolha. Cada um terá que dar conta daquilo que ele fez com aquilo que ele recebeu. E todos nós recebemos dádivas iguais. O evangelho é o mesmo para todo mundo. A graça de Deus é a mesma para todo mundo. Ninguém recebeu uma graça maior, um evangelho maior, um Jesus maior. Não, é uma mina para cada um. É o valor que cada um dá para isso é que faz a diferença. É a seriedade que cada servo dá para isso. O texto está dizendo assim: o Senhor salvou a minha vida, o Senhor me deu dons, eu vou fazer a minha vida se multiplicar. Os irmãos sabem que tem muitas pessoas na terra que a vida deles significa que muitas outras serão destruídas. Mas tem pessoas na terra que a vida deles significa que pessoas serão salvas. Pessoas serão alcançadas. São pessoas que cada dia que passa, elas se tornam mais preciosas aos olhos do Senhor. Cada dia que passa é mais uma oportunidade. A grande maioria, cada dia que passa, é mais uma oportunidade de destruição. Vai cada dia perdendo o que tem. Mas tem muitos que estão conscientes, representados no grupo 1 e no 2, que são pessoas que cada dia que passa é uma oportunidade a mais que eles têm de tornar a vida deles preciosa aos olhos do Senhor. Até quando vai isso? Até o seu Senhor voltar. Quando o Senhor voltou, que ele retornou, aí cada um foi recompensado por tudo que havia feito. Queridos, na época que Jesus começou e contou essa parábola, ela era somente espiritual e não era temporal. Acredite se você quiser, hoje ela é espiritual e temporal. Agora sim, nós estamos na iminência, nós estamos às vésperas, nós estamos no momento final que antecede a volta de Jesus para implantar o seu reino na terra. E a igreja será tirada um pouco antes. Se você crê nisso, se você tem consciência disso, se o Espírito Santo tem testificado isso no seu coração, então veja lá o que você faz da sua vida. Porque o negócio aqui não é o que eu faço com aquilo que eu tenho, é o que eu faço comigo. Não é o que eu faço com as coisas, é o que eu faço da minha vida. Porque apesar do mundo todo estar vivendo atrás de coisas, as coisas existiam antes da gente e elas não existirão depois da gente. Nós existíamos antes dela e poderemos nos perder por ela ou existir depois dela. Porque as coisas todas serão destruídas, mas pessoas passarão pelas coisas e entrarão no reino eterno. Amém, queridos? Então é verdade que nós vivemos num mundo que se ocupa com muitas coisas, mas a nossa preocupação não é o que eu faço com as minhas coisas, é o que eu faço comigo. A pergunta de Jesus na parábola é: chama eles aqui e vê o que eles conseguiram com aquilo que eu dei para eles. A pergunta a ser respondida é: o que você já conseguiu com isso? Pergunta de Jesus. Chama eles e vê o que eles conseguiram. Se você não conseguiu nada ainda, está em tempo. Se você já conseguiu alguma coisa, continue granjeando. Daqui a pouquinho voltará o nosso Senhor. Falou: quem tem e quer trabalhar vai receber mais. Quem não tem, até o que tem será tirado. Por quê?
eles vão ficar com poder, com liberdade, com graça, com autoridade, com coisas eternas, se eles não dão o menor valor às coisas de Deus. Ficarão sem. Quantas pessoas que hoje estão sem nada e já tiveram alguma coisa no passado? Por que perderam? Porque não valorizaram. Porque não fizeram o menor caso. Zaqueu é um exemplo de alguém que estava longe, afundado neste mundo, adaptado ao meio, se vendendo à corrupção, às coisas erradas. Mas quando ele teve a primeira chance de que Deus aceitava publicano, e publicano era o que ele era, ele falou: Senhor, é hoje. Hoje eu tomo uma decisão. E Jesus olhou para ele e falou: hoje veio salvação a esta casa. Porque ele é um filho de Abraão que também estava perdido. Amém, irmãos? Então, o que você faz? Volte. Voltar para onde? Para Deus. É lá a nossa origem, de onde nós nunca devíamos ter saído. O que eu faço comigo? Volto para Deus. O que eu faço comigo? Renda-se. Pare de questionar, pare de lutar, pare de fugir. Renda-se enquanto é tempo. Uma pessoa rendida é uma pessoa que não mais se esforça para fugir. Que se entregue ao seu Senhor, reconcilie com Ele, porque o que nós temos que fazer, nós não podemos terceirizar. O que cada servo tem que fazer, não dá para você delegar, quem delega é Senhor. O que nós temos que fazer a partir de nós mesmos. Não adianta a gente torcer, não adianta a gente desejar, olha, eu desejo que você... Não adianta desejar, eu preciso fazer a partir de mim mesmo. Então o que eu tenho que fazer com a minha vida? Primeiro, volto. Segundo, rendo. Segundo, sirvo. Porque você não pode servir por mim, você tem que servir por você. Eu não posso servir por você. Você tem que servir por você. O pai não pode fazer pela mãe, nem o filho pelo pai. Porque ele falou, chama cada um deles. E pergunta da mina que eu dei para ele. O que ele fez com ela? A minha vida não é a vida da minha mãe, a vida do meu pai, a vida do meu filho. A minha vida é a minha vida, a tua vida é a tua vida. E Deus vai perguntar o que é que você fez com ela e com o que eu dei para você na sua vida. E eu vou ter que responder para ele. Senhor, está aqui, olha. Você vai ter que responder para ele. Ah, mas eu não sei granjear. O que você tem que fazer é voltar, render e servir. A outra parte quem faz é Ele. Aquilo que você não sabe, aquilo que você não pode, é a parte dele. Não se ocupe com isso. Se ocupe com a sua. Não terceirize, não discuta, não fuja. Não apresente desculpas. Porque o rei está voltando e quando ele voltar, cada um vai ter que comparecer para responder sobre o seu serviço. Então, sirva, creia que ele vai voltar, espere. A Bíblia fala que nós vivemos nesta esperança. O que predomina hoje é a fé, a esperança e o amor. Nós cremos que ele vai voltar, estamos vivendo debaixo deste amor, estamos vivendo na perspectiva dessa esperança. Ele vai voltar para retomar o reino e nós somos honrados servos deste rei. Chegará o tempo em que as pessoas que estão preocupadas com os reinos do mundo não terão condição de olhar para o rei. Tal é a sua glória. Quem vai estar reinando com ele? Aqueles que sempre reinaram. Aqueles que sempre serviram. Aqueles que sempre trabalharam, os mesmos. Não haverá surpresas. Ele não disse assim, olha, naquele dia, não tem nada a ver. Não, os mesmos. Quem granjeou aqui, quanto você granjeou? 10? Reina sobre 10 cidades. Foi responsável aqui? Terá grandes responsabilidades lá. Foi responsável aqui? Terá grandes responsabilidades lá, na proporção. Se interessou pelo reino aqui, será grande no reino lá. Desapareceram da presença do seu Senhor aqui, não aparecerão lá também. E os demais, o que ele fará? Serão destruídos. Por quê? Porque rejeitaram. Conscientemente. Rejeitaram o seu Senhor e ele voltará para retomar o reino que sempre foi dele e que por um tempo foi rejeitado, mas conquistou de volta este reino temporal e espiritual. Quando Jesus morreu
e desceu às regiões da terra para pregar aos espíritos em prisão, a mensagem que ele trouxe na sua ressurreição é: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho as chaves do inferno e da morte. E ele havia prometido para os seus servos que quando ele fizesse isso, que ele ressuscitasse, ele ressuscitaria cada um também no último dia. Essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Encerrando, eu quero te dizer, não perca tempo. Olhe para a sua vida e vê aquilo que tem de Deus dentro dela. Não desperdice oportunidades. Não desperdice tempo. Eu disse quarta-feira, tem muita gente que para ganhar aquilo que quer está perdendo oportunidades, está perdendo Deus, está perdendo vida, está perdendo tempo. São coisas que não voltam. Por que eles estão perdendo Deus? Porque não dá para ter Deus e ganhar o que eles querem ganhar. Por que eles estão perdendo tempo? Porque eles estão ocupados com muitas coisas. Por que eles estão perdendo oportunidades? Porque eles não querem as oportunidades. Nós aproveitamos as oportunidades. Todas que nós tivermos, enquanto estivermos aqui, vamos aproveitar todas as que nós tivermos. Porque a Bíblia fala, bem-aventurado aquele servo, que quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Nesta oração, vamos reconhecer quanto Deus tem nos honrado. Se não fosse Deus na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje. Se não fosse Deus na sua vida, onde você estaria hoje? Lembre-se da palavra dele, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. A fé que está no seu coração é dom de Deus. E você vai encontrar muitas coisas na sua vida que o Espírito Santo vai te dizer assim, olha, isso foi Deus que colocou em você. Sem Deus você não seria assim. Se retirar tudo de Deus que tem na sua vida, o que sobra não é bom. Reconheça isso. Agradeça a Deus por isso. E diga para Deus, Deus me ensina e me ajuda a fazer um bom uso disso. Me ensina, Deus, a fazer o melhor uso possível de todas as bênçãos que eu tenho recebido, até mesmo aquelas que até hoje eu não havia reconhecido. As oportunidades aparecerão diante de você. Você vai ver o quanto você é especial. Você vai ver o quanto Deus quer te honrar. Você vai perceber o quanto Deus vai te recompensar. Porque Ele é um bom Rei. Porque Ele é um bom Senhor. É o melhor Rei. É o melhor Senhor. Nós somos servos de um grande Rei. De um grande e amoroso Senhor. Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos na Sua presença. Queremos, ó Deus, humildemente te pedir perdão pelas nossas omissões, pelas nossas desculpas, pelas oportunidades perdidas, pelo tempo perdido. Por às vezes, ó Deus, estarmos tão adaptados ao mundo, ao jeito do mundo de viver. Deus, de todo o nosso coração, perdoa-nos. Somos o Teu povo que Te adora neste lugar. Te pedimos, ó Deus, em um só coração, em uma só voz. Perdoa, Deus, as nossas omissões. Também, ó Deus, ajuda-nos a reconhecermos
tudo aquilo que da tua parte existe da nossa vida. Não é mérito nosso, não tem mérito pessoal, é a tua graça que nos alcançou, é a sua fé que existe dentro de nós que o Senhor nos deu, são as tuas dádivas, seus dons, que o Senhor confiou a nós, o Senhor nos enriqueceu com elas, para te servirmos, ó Deus, no tempo das nossas oportunidades. Deus, olha para a nossa vida. Quantas vidas precisam da gente? Quantas pessoas que existem à nossa volta, que não te conhecem, ó Deus. E que a nossa vida, Senhor, pode ser importante na salvação deles. Deus, usa a nossa vida para isso. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos as oportunidades, a entendermos o momento do Teu Espírito. Deus, o Senhor tem a nossa permissão para entrar na programação da nossa vida, para mudar a nossa agenda, para interferir nos nossos planos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Te obedecer, ó Deus, está acima de qualquer coisa que nós estamos comprometidos nesta vida. Por isso, Pai, eu quero te pedir por cada um, que ele possa, Senhor, fazer parte do primeiro e do segundo grupo desta parábola que Jesus proferiu para nós, ó Deus. Somos os teus servos e te servimos neste lugar. E te pedimos, ó Deus, ilumine a nossa vida, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, ó Deus, o tempo das nossas oportunidades. Obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas. Perdoe, ó Deus, por aquelas que até então não eram reconhecidas, mas que nós queremos reconhecê-las a partir de hoje. Ajuda cada um aqui, Senhor, especialmente na tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.